Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E eu vou começar o programa de hoje com uma pergunta para você que está nos ouvindo. Você tem certeza de que conhece o Espiritismo? Ou melhor, será que você realmente compreende a doutrina espírita apresentada por Allan Kardec? Se você não tem certeza do que responder, ou até mesmo acha que conhece bem o Espiritismo, chegou às livrarias um livro que vai ajudar muitos espíritas a entenderem o que é o Espiritismo de verdade e até mesmo colocar as suas convicções à prova. Estamos falando do recém-lançado A Essência do Espiritismo, um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita, de autoria aqui do nosso amigo Alexandre Caldini, que escreveu, como vocês sabem, best-sellers como A Morte na Visão do Espiritismo e também A Vida na Visão do Espiritismo. E é justamente com Alexandre Caldini que conversaremos neste episódio. Seja muito bem-vindo mais uma vez e é uma felicidade poder recebê-lo aqui no podcast, Caldini. Alô, Antônio, como vai? Que prazer estar com você. Alô, amigas, alô, amigos que estão junto conosco. É meio chavão, né? Falar, não, o prazer é todo meu. Mas é verdade. O prazer é meu. Que delícia a oportunidade que você me dá, Antônio, de conversar com você, com as pessoas que estão junto de você. E conversar sobre um assunto gostoso, né? Que é o espiritismo. E como você bem disse, num contexto de a gente se questionar, saber se espiritismo é isso ou é aquilo. Isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. Essa é a coisa boa, né? Pensar um pouquinho sobre as grandes questões da humanidade e também do espiritismo. Exato, por isso que eu comecei o programa com a provocação. Se nós realmente conhecemos o Espiritismo, porque logo no começo do livro, o Caldini faz um alerta lá no capítulo a quem se destina esse livro. Diz ele aqui, abre aspas, né? Por sua abordagem, este talvez não seja um livro para todos. Não agradará ao fã do espiritismo do fenômeno, exótico, fantasioso, nem àqueles que gostam do espiritismo moralista e religioso. Tampouco se dirige àqueles espíritas que seguem e idolatram médiuns famosos, ou aos que acreditam que, para evoluir, basta participar das atividades de caridade do centro que frequentam. Que palavras de Caldini. Por isso, Caldini, diante da confusão conceitual que temos hoje no movimento espírita sobre o que é o espiritismo, eu acho, modestamente aqui, que o seu livro vai ajudar muitas pessoas que pensam aí dessa maneira que você destacou, falando, olha, talvez esse livro não seja para você, né? E tem aí uma chance, ao ler esse livro, de rever seus pensamentos sobre a doutrina espírita. Agora, obviamente, tem que ler esse livro com a mente aberta, né, Caldini? Exato. E o que você falou é interessante. Eu estava comentando com uma amiga outro dia, eu falava, antes do livro sair, eu falei, esse livro, puxa vida, vai pegar, vai ter muita gente que vai achar que não é nada disso, que é um absurdo, não sei o quê. Ela falou, sim, vai ter, não tenha dúvida, vai ter cancelamento, tudo isso. Mas também vai ter, Claudine, um monte de gente que pensa assim também há muito tempo e que está calado. E a hora que vê o negócio dele, fala, não, eu também penso assim, eu também acho isso. E, Antônio, amigas e amigos, para minha surpresa, o livro foi lançado agora, Antônio, no começo do mês, né, dia 5 de agosto. E o que eu já fiz aí umas, sei lá, umas 8 lives depois disso. E a aceitação, não do livro, do que a gente conversa, ele está sendo muito interessante. Nem tudo que eu falo ali, todo mundo concorda, obviamente, né? E talvez eu esteja falando grandes bobagens também, por que não? Mas as pessoas, curiosamente, Antônio, então parece que mais abertas, ansiosas por ouvir coisas que tenham mais coerência, né? E a coerência que eu tento trazer ali, Antônio, é tudo que Kardec falou, né? Então, é curioso que a gente traz o espiritismo do século XIX, do século X e X, para o século XXI, o século XXI, né? É só trocar o I de lugar. Para mim, pelo menos, curiosamente, o que Kardec falou há quase 200 anos, 160 anos, está atualíssimo, mais atual do que muita coisa que a gente considera hoje no espiritismo brasileiro. Então é isso, é uma tentativa de. Por isso que chama a essência do espiritismo, né? Parece arrogante, mas não é. É uma tentativa de falar: olha, isso aqui talvez seja o mais importante. Isso aqui talvez seja bobagem, isso aqui talvez você não considere, isso aqui talvez a gente esteja enganado. Mas concorda que este ponto, este ponto, este ponto, este ponto fazem a coluna vertebral de um espiritismo filosófico e não religioso, o espiritismo que preza a lógica, preza o raciocínio, preza uma visão crítica, inclusive do espiritismo. É um pouco isso que o livro tenta puxar, né? E para minha felicidade, para minha surpresa, repito, mesmo em ambientes que eu julgava muito conservadores, gente que eu julgava muito conservadora,
vem e fala: que bom que você falou disso, é necessário. Isso aqui eu não concordo, mas isso aqui foi muito legal, isso aqui é importante. E ali a gente aborda aborto, eutanásia, suicídio, como o Kardec aborda, mas também temas mais atuais, né, Tony? Transsexualidade, homossexualidade, racismo, machismo, o negacionismo da ciência, uma série de coisas dos dias atuais que na época de Kardec não se conversava a respeito disso, que não eram questões naquele momento, né? Exatamente. E essa parte que ele falou agora, ele deixou para o final, né, do livro. As revelações bombásticas, as coisas mais polêmicas, ele deixou para o final do livro, que são 140 questões que você vai respondendo, e ele deixou essas questões um pouco mais picantes, vamos chamar assim, né, Caldini? Você deixou lá para o final. Mas tem uma que está lá no começo, que está no capítulo Ao Morrer, Vamos para as Colônias Espirituais. Você faz um comentário muito interessante, né? O ponto aqui, diz você, é pensar se, enquanto estamos fascinados com um futuro utópico em nosso lar, e aí em maiúsculo, não nos ocupamos de construir uma utopia viável já, aqui e agora, no nosso lar, em minúscula, né? Isso aqui diz o Caldini. Como diz você, o espiritismo fantasioso dos romances psicografados nos levam a sonhar com um paraíso futuro e deixamos de agir agora enquanto encarnados para melhorar as coisas agora, aqui. Mas se você falar alguma coisa desse tipo dentro de um ambiente espírita, não, não pode falar disso, não, você não pode falar de questões sociais. Inclusive, um dos pontos que você aborda no final é justamente as questões das desigualdades sociais e o papel do espírita nesse ambiente. Como é difícil, né, Claudine, a gente romper certas barreiras e certos paradigmas. Olha, mas se é difícil, hoje eu pensando, Antônio, não está me parecendo tão difícil. Eu repito, parece que as pessoas estão desejosas, ansiando por um alimento de melhor qualidade também dentro do espiritismo, né? Aí tem várias questões. A primeira, assim, e eu não posso esquecer que tem 3, 4 comentários que eu quero fazer do que você falou agora aí. A primeira, você olhando vários estudos, e eu cito no livro o do Pew Research Center, que é um centro de pesquisa americano, que fala que acho que quase 80 milhões de americanos, norte-americanos, se dizem espiritualizados, porém não religiosos. Se você pegar o censo que acabou de acontecer, de 2022, acho, né? Cresceu os não religiosos no Brasil também. Então é isso, as pessoas estão buscando alguma coisa que traga lógica. As pessoas falam: o que essa religião fala não me serve, nem essa, nem essa, nem essa. Mas eu sou uma pessoa espiritualizada, eu acredito que tem Deus. Esses dos Estados Unidos acreditam em reencarnação, acreditam em conversa entre os ditos mortos e os vivos. Então, tem um ambiente de gente mais inteligente, eu diria, procurando a tal da fé raciocinada que o Espiritismo fala, né? Não uma coisa que é uma balela, que é uma fantasia. E aí, Kardec está muito nessa vibe também, né? De uma fé lógica, tranquila, sincera, né? Então, mais uma vez, há um caminho bom para isso ali, está um momento propício, eu diria, para a gente conversar essas coisas. Essa foi uma coincidência, entre aspas. A outra coisa é o seguinte, do que você acabou de falar. Esse livro não é psicografado, nenhum livro meu, ainda que eu psicografo, nenhum livro é psicografado. Mas eu começo a achar, Antônio, sem querer entrar em crendice, eu sou uma pessoa que preza o ceticismo razoável, né? Às vezes escrevo uma coisa e falo: nossa, que bacana. Essa frase, nosso lar em maiúscula, nosso lar em minúscula, logo que eu escrevi, falei: nossa, que coisa legal, que sacada bacana. Talvez tenha mesmo uma inspiração de alguns espíritos amigos que vêm dar um dica: pensa esse raciocínio, que legal, né? O que é o nosso lar em maiúscula? É o tal das cidades do espaço, né? Das colônias espirituais. E o que é o nosso lar em minúscula? É a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vizinhança, os vizinhos do prédio, o zelador, o porteiro, o, o síndico, o feirante, o policial, as pessoas com quem você relaciona, a caixa do supermercado, né? Será que não está na hora de se preocupar, Antônio, amigas e amigas, mais com essas pessoas, com esse relacionamento? Afinal de contas, a gente está encarnado para quê? Para ficar pensando no futuro pós-morte? Eu acho que não, né? E as religiões sempre trouxeram isso, né, Antônio? Olha, fique tranquilo, você está sofrendo agora aqui, mas no futuro, depois que você morrer, rapaz, vai ser uma delícia. Você vai estar num paraíso lindo, não vai trabalhar, vai ficar à toa, vai estar só curtindo a vida, sentado do ladinho de Deus ali, contemplando o universo. Coisa mais chata, né? Então, eu acho que também no Espiritismo, essa influência religiosa, e no livro eu explico até um pouco por que tem essa influência religiosa aqui no Brasil, acabou trazendo isso também. Talvez nós espíritos estejamos muito preocupados com o futuro. Eu vou para o nosso lar ou não vou? Ou até antes, existe o nosso lar ou não existe?
Eu acho estranho, colônias espirituais, assim como Vale dos Suicidas, essas coisas tudo eu acho bem estranho. Tem uma médium que psicografou um livro que ela fala do Vale dos Tatuados. Se você, Antônio, tem uma tatuagem, está ferrado. Vai ficar num Ainda lugar bem, horroroso. não, ainda bem que eu não tenho, né? Então, Olha, e não põe aí, senão você vai estar danado. exatamente. Cara, não faz nenhum sentido, né? Você vai ficar rastejando que você fez uma tatuagem, não, você danificou o perispírito, uma bobajada ímpar, né? Então, meu ponto é assim, eu não sei se existe colônia espiritual, como ninguém sabe, aliás. Mas para mim é irrelevante, né? O mais importante é a gente aproveitar a reencarnação e tentar resolver as coisas, aqui, tentar uma vida legal, tentar ajudar a mudar a sociedade. E aí, emendando outra coisa que você falou também aí, que é assim, a história da caridade, né? A gente entrega uma cesta básica, entrega uma roupa usada para o centro vender, faz uma feijoada lá para angariar dinheiro para o centro, leva uma sopa na praça, faz enxoval para gestante carente. Isso é caridade? Sim, isso é caridade. Na minha opinião, isso é insuficiente. E quem fala isso não sou só eu, um tal de Allan Kardec também. Kardec, Kardec diz o seguinte: a gente tem que mudar as instituições sociais. Então não é discutir política partidária. Eu voto em tal partido, você vota em tal partido. Eu gosto desse presidente, você gosta daquele presidente. Não é isso. Isso é inadequado no centro espírita. Mas discutir políticas públicas, né? Como é que a gente pode viver melhor? Como é que a gente pode mudar a sociedade? Porque o espírita fica sonhando no mundo de regeneração, que vai ser muito melhor. Não vai acontecer se nós não promovermos esse mundo de regeneração. E não é só a tal da reforma íntima, né, Antônio? Vou melhorar a mim mesmo. Não adianta. Quer dizer, bom, legal, melhore a si mesmo, é fundamental. Mas melhore também a sociedade. Haja para que não haja mais miséria, não haja mais fome, ninguém more mais na rua, para que ninguém precise, como Jesus falava, das migalhas que caem da mesa do rico, né? Ninguém tem que precisar mais da caridade alheia. Todo mundo tem que ter o suficiente para viver uma vida digna. Não precisa ser milionário, não precisa ser rico, mas tem que ter o suficiente para o sustento, tem que ter um teto sobre sua cabeça. E não faz nenhum sentido, em 2025, pleno século XXI, ter gente passando fome, né? Vocês lembram, quem nos ouve agora, Antônio seguramente há de lembrar, na pandemia, as pessoas correndo atrás de caminhão de osso para fazer sopa. Olha que coisa mais degradante, né? Porque não tinham nem isso para alimentar seus filhos. E tem no Brasil fila para comprar jatinho, porque não tem jatinho suficiente. Então, distribuição de renda, que você mencionou, é um dos temas muito importantes, né? Há toda uma campanha para taxar os super ricos, e super rico não é quem tem um carrinho, é quem tem bilhões, não é nem mil, é bilhões, né? E os espíritos estão fora dessas conversas. A gente fala, não, isso é política. Não, isso não é política, isso é justiça social ao que está no cerne ou na essência do espiritismo também discutir. Exato. E aí você estava falando aí da questão da colônia espiritual, e eu estava me lembrando aqui do livro O Céu e o Inferno, que está completando 160 anos também agora em agosto, né? E lá ele vai falar sobre a questão do céu, do inferno, rompendo todos esses paradigmas, paraíso, purgatório e tal. E lá no final tem os depoimentos dos espíritos. E veja só que coisa curiosa, né, Claudinho? Kardec não faz nenhuma separação. Esses espíritos estão lá nas colônias espirituais, esses aqui estão no umbral. Porque Kardec, obviamente, no pensamento de muitos espíritas, não tinha esse conhecimento ainda de colônias espirituais. Mas ninguém para um minuto para pensar o seguinte: o que que interessa a uma visão que pode ser distorcida de um espírito, de uma descrição de um espírito lá do plano espiritual, em detrimento, por exemplo, da questão de evolução moral daquele espírito. Quer dizer, como que ele está lá? Qual é a posição dele? Qual é o nível de consciência dele? E aí, então, Kardec vai fazer a separação, que me parece muito mais lógica, pelo nível de evolução espiritual. Então, ele vai colocar lá quem são os espíritos felizes, quem são os espíritos sofredores, os suicidas. Ele vai entrevistar vários espíritos que cometeram o suicídio quando estavam encarnados. Então, assim, tem uma série de diferenças em relação ao que ficou para o espiritismo brasileiro no futuro, né? Após Kardec. A gente meio que distorceu muitas coisas, criando, em certa medida, um espiritismo, vamos chamar assim, um catolicismo com reencarnação em certa medida, né? Porque, inclusive, você menciona, quando você fala lá, por exemplo, por que que nós não estamos atraindo mais espíritas, ou por que que nós não estamos atraindo jovens, né? E aí você fala assim, por exemplo, no capítulo O Espiritismo aborda temas polêmicos da atualidade, aí você fala o seguinte, que quem está lá orando, por exemplo, modula a voz para uma espécie de lamento, mais parecendo alguém em sofrimento do que uma pessoa alegre, pelo conhecimento libertador do Espiritismo. Então, como que a gente consegue resolver isso, né? Porque, assim, o Espiritismo ele mudou muitas coisas do que Kardec tinha nos proposto. E foi para um lado extremamente religioso, e que afasta muitas pessoas, principalmente os jovens, em relação a isso. Para uma coisa mais emotiva, talvez, não sei se até se o público nosso aqui, o público brasileiro, quer um pouco mais isso, né? E o Espiritismo não teria, de repente, essa penetração que tem hoje, por mais que seja uma coisa mais reduzida e tal, mas tem uma penetração forte na sociedade brasileira. Mas se de repente o público não quer isso,
Só que aí entra num problema. Se quiser isso, já não é mais doutrina espírita, já não é espiritismo. Como que a gente resolve isso? Se é que a gente resolve, o Caldini? Então, acho que tem um ponto a considerar aqui, Antônio, que assim, não é só um espiritismo, né? Já tem alguns livros que falam que existem vários espiritismos. Então, tem o espiritismo religioso, no meu entendimento, tem o espiritismo filosófico, tem os espíritas que são laicos, né? Que não acreditam em nada de igreja e tal. Então, tem vários espiritismos, e tem para todo mundo, eu diria. O que nós estamos tentando fazer aqui é propor um espiritismo mais filosófico, o que é o espiritismo, na minha opinião, de Kardec. E é curioso quando você fala que algumas pessoas dizem, não, aliás, está cheio de gente que fala, Kardec está superado, né? E você falou, tem gente que fala, Kardec não sabia das colunas espirituais. Ora, as colunas espirituais é anterior a Kardec. Tem vários Sim. autores que já falavam de coluna espiritual antes de Kardec. Então ele sabia, né? Um cara culto como Kardec seguramente sabia. Por que ele não colocou nada disso? Porque provavelmente ele não achou nenhuma evidência que elas existissem, então preferiu não colocar. Aliás, o contrário, o que ele fala que a espiritualidade diz a ele é o seguinte: os espíritos estão por toda a parte, acotovelando-se conosco, ou seja, está em todo lugar. E aí, então, tem uma coisa interessante que só me ocorreu E, esses dias, depois que eu escrevi o livro, diga. não, ele fala mais uma coisa, que no céu, por exemplo, não tem muro, não tem cerca, não tem nada separando nada, né? Então, Claro. mais uma evidência aí, né? Do Então, que a mas gente nas colunas imaginar. espirituais Tem canhão também, tem. né? Tem muro, tem Então, canhão. cara, tem muralha e tem gente armada lá em cima para deixar os espíritos atrasados de fora. Cadê a caridade, gente? Né? Então, tem muita coisa que, na minha opinião, é fantasia. Mas o que eu achei interessante, só me ocorreu recentemente, é o seguinte. Outro dia eu coloquei, quando eu falando que, na minha opinião, talvez não existam as colônias espirituais, uma pessoa me perguntou, mas se não tem colônia espiritual, para onde que vão os espíritos quando morrem? Bom, primeira coisa, não é os espíritos, somos nós, né? Você é o espírito, eu sou o espírito. Cada pessoa que nos ouve nesse momento é um espírito que está encarnado. E talvez desencarnados também nos ouçam agora, né? Mas a hora que você desencarna, para onde você vai? Você não vai para lugar nenhum. Por quê? Porque, na minha opinião, vê se faz sentido isso que eu vou falar, Antônio. Estar em algum lugar é uma coisa material. Eu estou na minha casa, você está na sua casa. Eu estou no escritório da minha casa falando com você. O escritório da minha casa tem 4 paredes. Eu defini o espaço onde eu estou. Por quê? Porque, como encarnado, eu estou materializado, eu estou num objeto de carne, meu corpo, né? Então eu vivo na matéria. E a matéria define o lugar. Sorocaba não é São Paulo, que não é Campinas, que não é Ribeirão Preto, que não é Porto Alegre. Então tem lugares definidos. O espírito não é material. O que é o espírito? O espírito é o pensamento, são nossos valores, o jeito como a gente age, reage, interpreta as coisas, é a nossa personalidade. Ora, isso se não é material, não precisa estar num lugar. Ele não está, né? Ele é. É difícil compreender isso, né? Que o espírito não está, que o espírito é. Se ele é qualquer coisa, qualquer canto. Não tem uma necessidade de ter um lugar para ele ficar, ó, você fica aqui, não sai daqui, né? Ele vai ficar nesse lugar. O que pode ser que aconteça, é o que você falou, por afinidade, espíritos se juntam aqui, ali ou acolá, né? Mas não é fisicamente também. Por afinidade de pensamento. Os que pensam igual querem estar junto com os que pensam igual. Isso talvez aconteça mesmo, né? Mas não é um lugar físico. Mas nós somos tão materializados que a gente cria um negócio desse. Outra coisa que eu digo no livro também, esses romances espíritas brasileiros, eles não passaram nenhum deles pelo chamado controle universal dos espíritos, né, que Kardec propunha. O que era isso? Que uma pergunta fosse feita para vários espíritos diferentes, através de vários médiuns diferentes, em várias cidades diferentes, e se houvesse coerência na resposta, aí se admitia como uma possível verdade. Não foi feito isso em nenhum romance espírita brasileiro, que eu saiba, pelo menos. O que é um médium brasileiro escritor? Ele ou ela ouve ou percebe uma mensagem, bota ali no papel e publica aquele negócio como uma verdade que veio da espiritualidade. Pode ter vindo mesmo, mas como você bem disse, veio de um espírito. O João Carlos, a Maria Aparecida, o Pedro Alberto, a Sofia Gonçalves, sei lá, veio de pessoas diferentes. Cada pessoa, Antônio, cada um de nós tem uma visão de mundo, né? Nós Tem. dois moramos em São Paulo, você e eu, Antônio. Se alguém perguntar para você, você gosta de São Paulo, Antônio? É bacana? Você vai falar, pô, adoro São Paulo, é uma cidade maravilhosa, tem uma diversidade cultural estupenda, tem museus maravilhosos, muita arte nas ruas, esse frisson, é uma cidade desenvolvida, tem restaurantes deliciosos, a melhor pizza do mundo está aqui, você gosta de São Paulo. E eu posso falar, eu gosto de São Paulo também, tá? Mas vamos pôr aqui, faz de conta que eu não gosto. Eu vou falar o Assim. contrário. São Paulo é um horror. São Paulo é só poluição, trânsito péssimo, barulho. É muito arriscado, é muito perigoso. Você perde horas aqui, é uma coisa horrorosa. Ué, mesmo lugar, duas visões diferentes, dois espíritos diferentes. Se você ouvir um só, você tem uma visão parcial. Então, talvez o que tenha acontecido nesses romances espíritas é isso, uma visão parcial de um espírito, ou seja, de uma pessoa, e se toma aquilo como uma verdade absoluta. Talvez o cara esteja iludido, não é? É a visão dele ou dela. Então, precisa cuidado. Kardec fala, não há nenhum problema com o romance espírita, desde que fique claro que é uma obra de ficção. E tem ficções maravilhosas, que nos educam, inclusive, né? Você usa a ficção
para fazer um ponto, para as pessoas pensarem sobre alguma coisa. Não tem nenhum problema com a ficção, não tem nenhum problema com romance, não tem nenhum problema com romance espírita, desde que, claro, que é romance, que não é aquilo uma verdade absoluta, divina, como a gente toma aqui no Brasil como sendo, né? Principalmente os romances ditos históricos, né? Paulo Estevão, Boa Nova, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e isso aí, Cheio de praticamente. erros que os historiadores falam que tem muito erro ali, como falam Exa- também de uma série psicológica famosa que tem muito erro do ponto de vista da psicologia, né? Então, precisa cuidado com essas coisas, né? Porque Preciso. veio da espiritualidade, então não é verdade? Não, não é. Não é. Tudo que vem da espiritualidade é como se você perguntasse uma pessoa no ônibus, você fala assim: escuta, me conta aí, como é que eu faço para resolver minha vida? Estou com problema. Você pergunta para alguém no ônibus? Não pergunta. Porque você não conhece aquela pessoa, você não confia naquela pessoa. Você vai perguntar para alguém que você confia. Que você fala, essa pessoa tem discernimento, ela é sábia, ela é boa. Vou perguntar para essa pessoa. Mesma coisa, perguntar para um espírito qualquer, assumir que a resposta que vem é boa, é no mínimo temerário, né? E aí você tenta falar isso de alguma forma, e é sempre uma questão difícil, né? Porque já tem um certo pensamento muito já sedimentado em muitos espíritas, né? Então, se você falar alguma coisa, olha, Paulo Estevão não é uma obra histórica, é um bom romance, mas não é uma obra histórica, né? As pessoas já te olham com uma cara assim, meio assim, esse cara é louco, tá obsidiado, né? Exatamente. É muito complicado. E tem um outro aspecto também, Caldini, por exemplo, você estava falando aqui de você conferir, né, fazer a parte de pegar outros espíritos, outros comentários para tentar fazer a universalidade lá que Kardec falava. Mas aí você vê, por exemplo, outro dia eu estava vendo aí até uma pessoa que conhece bastante espiritismo, tem canal no YouTube e tal, e ele estava tentando explicar que já existe isso, por exemplo, para justificar a colônia espiritual. Do ponto de vista dele, e olha só o duplo twist carpado que ele faz. Como muitos autores posteriormente ao Nosso Lar escreveram romances mediúnicos falando da colônia espiritual e de umbral, então diante disso você tem a universalidade também. Quando, na minha opinião, modesta aqui, é o seguinte, quer dizer, depois que Nosso Lar abriu a porteira, todo mundo viu, isso aí faz sucesso, isso aí tem um chamariz, né? Eu não posso fazer um romance mediúnico se eu não falar de colônia espiritual ou de umbral. Até novela, né? Tá repetindo de novo aí A Viagem, tem lá Nosso Lar, tem Umbral e tudo mais. Então, criou-se aí no imaginário popular, principalmente dos espíritas, essa questão de colônia espiritual e de umbral. Então, você fazer um romance mediúnico e com uma temática mediúnica, né, de envolvimento de personagens e tudo mais, e não falar de Nosso Lar e não falar de umbral, não é romance mediúnico para aquela pessoa que está comprando. Então fica muito difícil você usar esse tipo de argumento, não sei se você concorda, eu também queria te ouvir sobre isso. É muito difícil você pegar e usar, não, todo mundo está falando, então obviamente que existe. É um pouco, né? Você não sabe exatamente que tipo Claro. de influência o meio produziu naquele médium para ele escrever daquela maneira, né? Claro. E você falou uma coisa importantíssima, que é o médium também não é isento. Mesmo um médium de boa fé, eu e você, digamos que a gente está dando uma comunicação mediúnica, eu vou usar o meu vocabulário e a minha visão de mundo, porque é transmitido um pensamento, você vai traduzir aquilo de um jeito. Eu falo isso no livro com relação às palavras pecado e castigo. Kardec usa pecado e castigo, né? Eu fico pensando, Bastante. será que ele quer dizer pecado e castigo mesmo? Isso na França, há 160 anos, podia ser. Hoje não faz sentido mais pecado e castigo. O Espiritismo não preza essa coisa de castigo, de punição, muito menos de pecado. Você pode fazer o que você quiser, você tem total liberdade, só que você tem as consequências do que fez, né? Então talvez tenha havido um erro de interpretação ali, ou do médium, ou do próprio Kardec, ou do Espírito que estava falando. Ele pode falar, em vez de pecado, falar erro, e o cara traduz como pecado, né? Traduz, eu digo, o médium põe pecado. Falar correção, e o cara põe como punição, como castigo. Então, precisa muito cuidado com a interpretação, né? Tem que pegar a essência do negócio e não o jeito como é falado. Mas você falando isso também me lembra outra coisa, Antônio. Se você for no Kardecpedia, que eu recomendo, que é um negócio muito legal, né? Você põe uma palavra lá, ele mostra se aquela palavra tem nas obras de Kardec. É um Wikipedia do kardecismo, né? Se você puser a palavra umbral lá, vai aparecer acho que 4 vezes ou 3 vezes. Eu fiz isso. E sempre no real sentido da palavra umbral, que é portal, uma porta por onde você passa, né? Então, veja, nem a palavra umbral está na obra de Kardec. Então, é tudo coisa que foi meio que inventada por aqui, apareceu aqui. Outra palavra que não está, pelo que eu pude perceber, é karma, né? Karma é um conceito, né, da Ásia, os asiáticos usam muito karma, né? Mas espera aí, não tem uma coisa de você volta aqui para viver uma coisa que você não viveu bem na última encarnação? Sim, no Espiritismo tem isso. Mas meu entendimento não é o karma, porque não é uma punição. Antônio, você vai pagar agora o que você fez na outra vida. Não é isso. Que Deus é esse, né? Punitivo.
Na minha opinião, Deus não castiga, não tem, tem uma didática divina. Deus nos permite aprender. Então, Antônio, acho que seria legal você voltar agora, como Antônio Campos, encarnar em São Paulo, como jornalista, e tal, porque você vai passar por esta vivência, que vai ser bom para você pensar algumas coisas legais, para a tua vida crescer. É isso, né? Então, não tem esse negócio de, você está assim que está pagando. Na última encarnação, você foi. É uma coisa punitiva, são umas verdades absolutas que nós, espíritas brasileiros, colocamos, muito perigosas. Sabe outra coisa que é perigosa, Antônio? Eu só fui aprender isso recentemente com uma amiga que falou, eu falei, ela tem razão. Espírita tem ou quer ter resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo, Antônio. Então, assim, não é infrequente alguém me perguntar no chat e tal, como é que você explica a luz do espiritismo, o Alzheimer? Ou como é que você explica a luz do espiritismo, o autismo? Eu falo, não tenho a menor ideia, eu não sei. Tem gente já falando disso. Por enquanto eu não vi nada que eu falasse, isso parece fazer sentido, né? Então a gente não tem que parar com essa mania de falar assim, você está sofrendo isso porque você fez na outra encarnação uma coisa muito grave. Você não sabe, né? Você não sabe, né? E outra questão derivada dessa, né? A gente vai lembrar uma coisa seguida da outra, né? Então me permita só mais uma falinha rápida. Mal, Outra pode questão falar. derivada dessa é a seguinte: tal pessoa está sofrendo, está passando um momento muito difícil. Não vou ajudar. Não vou ajudar porque eu não quero mexer com a programação reencarnatória dela. Não quero mexer com o karma dela. Não, não, ao contrário. Está dito em Kardec o seguinte: ninguém precisa sofrer, Antônio. E é nosso prazer e nossa obrigação ajudar porque as pessoas não sofram. E às vezes a sua ajuda é o que vai fazer aquela pessoa mudar de postura. Exatamente sua ajuda, né? A dor, o sofrimento só existe para. É um alerta para a gente acordar e falar: opa, peraí, alguma coisa está estranha aqui, deixa eu ver como é que eu conserto isso. Uma vez que consertou, não tem que sofrer mais. Então, sim, a gente pode e deve ajudar todo mundo que a gente possa a sofrer menos ou não sofrer, né? Então, são pequenos conceitos que a gente vai deixando e vai ficando uma coisa muito engessada, muito dura, né? O sofrimento é merecido, é um castigo de Deus que você precisa passar por isso. Está cheio de eu falar, né? Você precisa passar por isso, não precisa passar por nada. Você precisa viver uma vida boa, digna, de crescimento intelectual, de crescimento moral, que por consequência redundarão num crescimento também espiritual, né? Perfeito. Inclusive, você tem um capítulo que você fala assim: se devemos questionar tudo, onde fica a fé no Espiritismo? E esse capítulo é sensacional. E tem um aspecto assim que hoje nós somos crédulos demais. Tem muitos espíritas que estão acreditando em qualquer coisa, né? Chico Xavier teve um desdobramento, foi até uma nave espacial lá nos anéis de Saturno, e as pessoas acreditam nessas coisas, compartilham loucamente, né? E aí entra num choque com Kardec e você fala, né, que é o seguinte: o que é o verdadeiro espiritismo? Ele é sereno, consistente, inteligente, lógico, filosófico e útil ao nosso crescimento. Grifem isso, gente. Então, eu acho que realmente é muito complicado para nós. É, quase um fosso, né? Sabe, um Grand Canyon entre essas duas coisas, entre essa ideia da fé muito forte, e uma credulidade muito forte, e a ideia do espiritismo que é extremamente racional. E tem uma coisa da fé que é assim: eu tenho muita fé em Jesus, tenho muita fé em Bezerra de Menezes, tenho muita fé em não sei quem. Não é isso que é a fé no Espiritismo. A fé no Espiritismo é o seguinte: você, Antônio, dá conta. Deus lhe deu todas as ferramentas, Deus lhe deu inteligência para que você dê conta dos desafios que a vida nos apresenta. E os seus desafios são diferentes dos meus, porque são os que você precisa. E você consegue lidar com eles, né? Então a gente fica falando: olha, Jesus, estou com muita fé em você. Tipo, você está pondo uma faca no pescoço de Jesus. Olha aí, Jesus, ou você resolve minha vida aqui, ou você está furando comigo, porque eu confio muito em você. É horrível isso, né? Não é assim. A gente tem que ter fé que a gente consegue fazer as coisas, e não há arrogância nenhuma nisso. A beleza do que Deus nos deu, a nossa inteligência, a nossa capacidade, que todos temos, de resolver os problemas de cada um de nós, né? Então, isso é uma fé boa, que é a tal da fé raciocinada, é a fé ativa, a fé que vai e resolve. Não é uma fé de ficar rezando, pedindo, 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 né? E aí tem mil problemas também, a oração, né? Ficar agradecendo e pedindo. Será que você precisa ficar agradecendo e pedindo o tempo todo? Será que não vale a pena viver em oração, né, Antônio? O que é viver em oração? Não é ficar rezando. É viver uma vida boa, interessante, inteligente, digna, que ajude o seu entorno, que melhore a humanidade. Isso é viver em oração, né? Muito melhor do que ficar rezando. Tem uma fala atribuída a Francisco de Assis, que eu gosto muito, nem sei se é dele, mas é atribuída a ele, que fala o seguinte: pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Legal, né, Fábio? Olha que coisa bacana. Exato. Para de falar, haja, né? Vai lá, Na conserta a ação, vida. ação. Antes de mais nada, Ação, ação, claro. reconcilia. Conserta teus problemas com a tua família, com o teu cunhado, com o teu irmão, com o teu primo, né? É aí que está a boa ação, né?
Exato. Olha, eu poderia passar aqui horas conversando com o Alexandre Caldini sobre o seu livro recém-lançado, A Essência do Espiritismo, em que ele responde a 140 questões e, como diz a capa, sempre com um olhar moderno sobre as grandes questões da filosofia espírita. E acho que é sempre bom reforçar que tem outras questões que Caldini vai falar também lá no livro, temas palpitantes, bombásticos, aborto, homossexualidade, racismo, machismo, né, desigualdade socioeconômica, entre outros itens bem pertinentes para uma reflexão e que, puxa, se eu for falar mais alguma coisa, aborto aqui, eu vou ficar mais meia hora falando com ele e ainda não vai dar conta, né? Mas é um assunto que, quem sabe no futuro, né, Caldini, a gente não conversa especificamente sobre um desses temas aqui para um outro programa, porque assunto é o que não falta. E o Caldini e eu, nós tivemos aqui na era mesozoica um diretor em comum, que foi o Paulo Nogueira, já desencarnado, né? E quando nós trabalhávamos Queridíssimo. lá, exatamente, quando nós trabalhávamos lá na antiga editora Abril, e o Paulo defendia o conteúdo independente do meio. Você lembra disso, né, Caldini? E o Sim, sim, Caldini, sim. e o Caldini acho que seguiu à risca essa ideia, e ele tem a versão do livro dele impressa, em versão digital e agora em audiobook e narrado pelo próprio Caldini. Caldini, eu não posso encerrar aqui sem que você me fale aí como foi essa experiência de ser um locutor. É muito gostoso, né? Primeiro, assim, meu pai era speaker de rádio, chamava speaker de rádio, lá em 1940, por aí, ele falava na Rádio Sorocaba. Então tem uma coisa de família e tal. Mas é muito gostoso, Antônio, porque você, narrando o que você escreveu, é diferente de um narrador profissional. Claro, o cara tem mais qualidade de narração do que eu. Tem uma respiração melhor, uma entonação melhor. Mas eu sei o que eu escrevi ali e tenho o meu coração naquele negócio. Então foi muito gostoso, né? E você sabe, eu já tinha feito a narração também do A Morte e do A Vida. E um tempo atrás, uma moça me escreveu falando: Olha, eu sou cega e eu ouvi seu livro, que legal, que bacana. Que foi. Nunca havia pensado isso. Eu imaginei quando eu narrasse, para quem está na academia, para quem está no metrô, para quem está no ônibus, para quem está cozinhando. Eu ouço muita coisa quando eu estou cozinhando. Quando eu estou fazendo faxina em casa, eu ouço muita coisa. Mas não, essa moça que tem uma deficiência visual conseguiu ler, entre aspas, o livro ouvindo. Então, que bom, né, que a tecnologia permite que mais e mais gente tenha acesso a essas coisas. E aí já faço um apelo, Antônio, a você que nos ouve nesse momento, se você comprar esse livro, qualquer livro que você tenha, né, espírita ou não espírita, se você já leu, passe o livro adiante, não guarde o livro, né? Claro, tem um livro ou outro que a gente guarda porque fez anotações, vai usar para uma palestra, eu também faço isso. Mas a maioria dos livros eu passo adiante. Se você gostou do livro, é uma caridade, vamos dizer assim, você dá esse livro para outras pessoas também conhecerem esse assunto. Se você não gostou, para que vai guardar um livro que você não gostou? Não é? Passe adiante também. Então é importante fazer essa andada. E uma última coisa, Antônio, outro assunto que eu lembrei que eu ia falar e me passou, eu queria voltar. Nessa questão de atualizar a linguagem do espiritismo, é tão importante, Antônio, amigas, amigas, porque senão, como disse o Antônio, a gente vai perdendo gente do espiritismo. Não apenas jovens, e o Antônio tem um trabalho maravilhoso com gente jovem, porque o jovem tem angústias que todos temos, e ele quer conversar de temas da atualidade, né? A gente fala de transexualidade lá, é um tema importante, fala do aborto de um jeito diferente. Então, importante trazer para o centro espírita esses temas no dia a dia. Porque ficar falando, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ninguém tem ideia do que isso seja. E não interessa para ninguém esse negócio. Os saduceus, que sei lá eu quem for os saduceus, não me importa. Né? Importa outros temas, como você falou, machismo, racismo, como é que eu lido com essas coisas, né? Então, trazer isso é importante. E por que é importante? Porque você perde não apenas os jovens, se a Casa Espírita não trouxer isso, mas você perde o que é pior, gente inteligente. Eu tenho vários exemplos de gente inteligente, gente bem formada, professores, doutores, mestres, e está cheio no Espiritismo. Alguns deles abandonaram a casa espírita. Por quê? Porque falavam, não dá, não dá. A conversa lá é muito ruim, um nível muito baixo de conversa, rasteira, uma coisa, é uma religiãozinha só, não é isso. E o espiritismo não é isso, o espiritismo é maravilhoso. A filosofia espírita tem questões interessantíssimas para a gente conversar. Então, o apelo que eu faço a todo mundo que nos ouve nesse momento é assim, vamos unir forças, todos nós estamos ouvindo aqui, se você achou isso interessante, propõe isso na casa espírita que você frequenta. Ah, mas é difícil, lá ninguém aceita. Pô, mais gente falando disso, começa num diálogo, tal, a coisa vai entrando, né? E não é mudar o espiritismo, ao contrário, é trazer o espiritismo original, de Kardec, do século XIX, que é super pertinente, relevante e atual para esses dias de agora, com as nossas angústias momentâneas, né? Ele ajuda a gente a repensar a nossa vida e seguir adiante com bastante gosto. Legal. E os direitos autorais você está cedendo para uma entidade, é isso, Caldini? Só para. Isso. Todos os meus livros, apesar de não serem psicografados, eu dou os direitos. Já doei o da morte e da vida, durante anos ficou com as Casas André Luiz aqui de Guarulhos, São Paulo. Esse livro novo, Antônio, eu doei para a Universidade Livre Pampédia. É um grupo liderado por Dora Encontre, que é uma espírita professora doutora da USP,
e eles fazem muito estudo de espiritismo e discussões riquíssimas. Eu fiz 2 cursos lá excepcionais, gente de muito bom nível. De novo, todos os professores são pelo menos mestres, alguns são doutores, alguns têm pós-doutorado, e todos, ou quase todos, são espíritas. Então eu doei os direitos desse livro para lá para ajudar a manter, porque é complicado, as coisas custam, né? A internet custa, professor custa, passagem aérea custa, aluguel custa. Então, quando você está comprando esse livro, você está ajudando a manter uma divulgação de um espiritismo filosófico, pertinente e inteligente. Muito bem. Caldini, muito obrigado. Vamos ver se nós conseguimos conversar um pouco mais no futuro sobre outro desses temas palpitantes aí e até uma próxima oportunidade. Antônio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Antônio, meu xará, porque como ele é AC, eu também sou axé, a gente brinca é xará. Você sabe que você está no meu coração há muitos anos, a gente se dá super bem, então agradeço muitíssimo essa oportunidade de divulgarmos o espiritismo mais filosófico, mais lógico, e deixo um abraço para todos que estão nos ouvindo. E lembrando aos nossos ouvintes que daqui a 15 dias teremos episódio novo aqui no podcast O Espírito do Evangelho. Fiquem bem, fiquem com Deus.